Pois é, como tudo não dá para tirar, a gente vai tentar fazer devagarzinho. A gente não. E por que nós estamos fazendo isso? Na verdade, esse grupo começou numa reunião das meninas que faziam aqui no tênis por outro motivo. Elas se reuniam às quintas-feiras para comer um sanduíche da época da juventude delas e tal. Aí a Lígia teve a ideia, falou, mas por que a gente não passa, então, surgiu o assunto política, por que a gente não passa a convidar alguns dos candidatos para vir conversar com a gente? Então, agora apresento para vocês Henrique Magalhães Teixeira, nosso convidado, candidato a vereador da cidade de Campinas. Obrigado. Boa sorte com você hoje e boa sorte na eleição. Obrigado. Eu queria começar falando que a sabatina pode acontecer, vocês ficam à vontade para perguntar o que tiver dúvida, né, se precisar. A gente está aqui para conversar. Começar agradecendo aí ao Cláudio, à Lígia, pela oportunidade, o Niquinho, que fez o convite pessoalmente, né? Agradecer ao Tênis pelo espaço que ele se deu. É muito importante ter gente preocupada com essas eleições nesse momento que a cidade passa e que tanto precisa dessas mobilizações, né? Bom, meu nome é Henrique Magalhães Teixeira, eu sou professor de música, estou terminando minha faculdade de Direito, se Deus quiser, daqui a um ano, e estou com 32 anos agora. Perguntando aqui, por que eu quis entrar na política, né? Bom, eu tenho um exemplo na minha vida que foi meu pai. Meu pai é um político da cidade, bem conhecido da época de vocês, Magalhães Teixeira, né? Ele começou a trajetória dele sendo vice-prefeito do Chico Amaral. Depois ele foi 2 vezes prefeito e entre esses 2 períodos ele foi deputado federal. Eu só espero, se eleito você for, não faça como esses candidatos que nós temos aí. Depois de eleito, eles não conhecem mais ninguém. Hoje eles estendem a mão e beijam. Depois de eleito, eu gostaria de mostrar o outro lado. Ela é uma pessoa que não é campineira, mas que sempre figurou na sociedade campineira. Eu também não sou campineira, mas eu sempre estive de um outro lado da sociedade campineira. E eu me lembro do seu pai, para mostrar o outro lado da coisa. A minha filha fazia balé ali no Penteado, que desceu o corpo de bairro no Penteado. E eu estava na fila esperando e eu vi o seu pai. Eu falava, mas como é que é possível? O prefeito de Campinas no meio do povo, assim, como é que ele não está? Ele estava ali e ele vinha, ele pegava a mão de cumprimentado. Eu sentia assim, sabe, um prazer e um orgulho tão grande, porque ele não estava sendo chamado, homenageado, primeira vez. Já era prefeito. Mas ele estava ali, no meio de nós que estávamos felizes, porque nossos filhos estavam participando da academia, do teatro, no caso deles, né? Então esse é outro lado. Ela já o conheceu sob uma outra esfera da sociedade e eu de uma outra esfera. Então, por você também. Não é só partidária, né? Existe a política partidária. Eu posso não ir para a Câmara o ano que vem e ter amigos meus que estejam lá ou que não estejam, mas que a gente possa ainda, depois disso, estar fazendo a nossa parte. Sem dúvida, esse é um ponto fundamental. Inclusive, daqui a pouco tem amigos meus que vão estar aqui, como eu comentei com você, o Nelson Mossi, o Marcelo. São pessoas também conviventes. Estão com bandeiras diferentes, vão concorrer com você, mas exatamente. Se todos entrarem, ótimo, melhor. Se não entrar, vocês vão estar trabalhando também de qualquer forma na continuação. Quero que você fale para todo mundo aqui. O que faz o vereador? O que a gente pode fazer para cobrar esse vereador? E se você pretende trabalhar para alguma coisa específica, para alguma área mais específica, ou não? Bom, o vereador, ele tem a função legislativa, né, que é do próprio nome do legislador, que é propor
de aprovar leis, né? Debater leis. É a função natural. A outra função que ela existe para trazer transparência a todo o processo democrático é a fiscalização do poder executivo. O executivo tem todos os trâmites, a sua burocracia, os projetos, toda a máquina, né? E o legislador está lá para fiscalizar, ver a questão das contas, né? Do orçamento, que é uma coisa que às vezes passa batida, a gente não vê muitos legisladores empenhados. Se você pensa em alguma área específica, Tá. você vê como prioridade. Sim. Hoje, as questões mais urgentes de Campinas passam pelas áreas da saúde, da educação, né, da segurança e do trânsito. Uma equipe que tenha pessoas com conhecimento em algumas áreas, né, pessoas que saibam o processo burocrático da prefeitura e possam auxiliar, né, o gabinete, se Deus quiser, lá na frente nisso. E como cobrar isso do vereador? Hoje a gente tem ferramentas como a internet, né, que auxiliam muito. Inclusive, essa reunião aqui foi fomentada através desse veículo. E a manifestação nas ruas, né, ir no gabinete, o gabinete tem que estar aberto à população, né. O vereador, ele não existiria se não tivesse os seus representados, né? Assumir as suas palavras. E aproveito também os tênis por abrir esse espaço. Eu acho que isso aqui é algo relevante, é um embrião. Quem sabe a cidade possa, né, copiar no bom sentido que vocês estão fazendo. Só através mesmo da reflexão é que a gente vai tomar uma posição aqui. O diálogo direto. Né? Também da diretoria. Aqui em nomes da diretoria, tirando as bandidas, Jorge Estadual. Tá certo? Essa é a proposta dele. Atualizar o ato político, mas com acordo. Participando do momento político, porque eu acho que é um desejo de todo cidadão que se sinta, logicamente, dentro de um município onde ele vive, convive, trabalha. Campinas é uma cidade importante, então a questão da cultura, que está muito abandonada por muitas coisas em Campinas, precisa ser olhada, né? Quem, me corrija se eu estiver errado, quem cuida da cultura é o secretário de Cultura e a administração da prefeitura, não é? O vereador, o que você, por exemplo, poderia fazer em prol disso para melhorar essa situação, fazer com que a cultura tivesse um... Primeira coisa, eu acho que observar esse orçamento direcionado para a cultura está sendo aplicado de forma eficiente. Os projetos que são propostos, né, os projetos todos, né, na questão de educação, né, voltado para a cultura, na questão de apresentações, de festas, de carnaval. Isso eu acho que é lição de casa, a democracia nos ensina, muito importante, é justamente essa questão da pessoa, de um líder, que às vezes não teve condição de estudar, não terminou o seu colegial, mas ele está dentro dos preceitos legais para se candidatar. Então ele é um bairro pobre, ele não teve educação, ele não pode ser cortado dessa oportunidade, porque o Estado não deu condições para ele, às vezes, de não ter essa bagagem. Então, outra coisa, às vezes você tem pessoas
pessoas muito bem informadas, formadas, mas que não usam isso para o bem da quem deveria. Então existem os dois lados. Pegando o gancho do que ela falou, eu acho que o que ela está falando hoje eu concordo plenamente com a sua opinião. Eu acho que eu posso até chamar isso que hoje em dia a gente tem apologia da ignorância. Eu acho que é isso, ser ignorante virou bonito. Você vê cada coisa absurda. E você é uma pessoa que está ligada à cultura. Eu acho que a ignorância não é só educação, é cultura de uma forma geral. Você é músico, você estuda isso, você está ligado a isso. O que você acha que dá para fazer como vereador para incrementar isso? Para não você chegar e elitizar. Eu acho que a questão não é elitizar, mas é o que você falou, da oportunidade da pessoa ter acesso àquilo, à cultura, a aprender que tem outra coisa, a ver outra visão, entendeu? Ter outra visão de você elevar o nível do ser humano em si. Isso daí é interessante em relação da educação com a cultura e com o esporte também, porque muitas vezes a gente tem os interesses do jovem por estudo que pode ser revertido através justamente da cultura, de atividades culturais que elevem a autoestima do indivíduo, bem como o esporte, né? Que tem acontece a mesma coisa, como é que se diz? Fundamento. Mesmo fundamento, né? Então aí entra essa importância, viu, Jorge, eu acredito. Eu mesmo, antes de começar a estudar um instrumento, eu não era um cara muito organizado para estudar, eu não tinha muita disciplina, isso aqui. A música me ensinou isso.